Bruno, Foi o que disse, foi o que eu disse. a imigração tem sido um tema em que o Chega tem insistido muito. Estas regras, incluindo esta via verde, protagonizadas pelo Governo, ou postas em prática pelo Governo, são do agrado do Chega? Resolvem o problema, no vosso entendimento, ou não? Antes de mais, boa tarde e obrigado pelo convite uma vez mais. Cumprimentar os colegas de painel. O que aconteceu não foi uma montenegrização, ou como é que ele disse, da política em Portugal. Foi o efeito André Ventura. Ponto final parágrafo. Ao final de 5 anos do aparecimento do Chega, aquilo que todos vocês diziam que não acontecia passou a ser uma bandeira e uma prioridade. Para além da situação de tudo o que causaram até aqui, deixado pelo Partido Socialista, estamos a falar com o Partido Socialista de Ana Catarina Mendes ou de Pedro Nuno Santos em relação à imigração. Temos que enquadrar daquilo que fizeram a campanha nas europeias, aquilo que disseram acerca do que disseram sobre os imigrantes, mas vamos mais longe. A correlação entre a imigração e a criminalidade não foi só o Chega que o fez. Pois não, o PS Ainda bem que está com essa alegria toda. Não, começou convosco. Não, António não é Costa, verdade. num artigo do Público que se chama Em Defesa da Honra do PS. Ali com muita... E está, leu com atenção. Eu devido que tenha sido ele a escrever aquilo. Não foi. Ele não teve tempo no trânsito para o Conselho Europeu. passa ataques, Não teve tempo com o apoio do PS. Mas deixa-me dizer uma coisa, retomando à pergunta. 1,6 milhões de imigrantes no território nacional deixou o Partido Socialista. Falso. Deixou ainda mais de 400 mil pendências. O Partido Social Democrata garantiu, e quando Miranda Sarmento era líder do grupo parlamentar, gritava aos 7 ventos, e eu estava na Assembleia da República e o João também, e dizia que tínhamos que reverter o CEF. Não tiveram coragem para reverter o CEF. Neste momento, todos sabemos, e as entrevistas que foram feitas aos secretários de Estado nas televisões nos últimos dias, demonstram que, inclusive, a manifestação de interesse muitas vezes passava por um papel em branco. E como não existia ninguém para poder analisar o documento, dava-se validade. Ora, a via verde não é mais do que um acelerador para tentar resolver... Não se dava validade, Bruno. O acelerador para tentar resolver... Não me corrija a mim, corrija ao secretário de Estado, não é a mim. O secretário de Estado é que está na AIMA, não sou eu. A questão é que isto é um acelerador para resolver mais de 400 mil pendências que vocês deixaram e é um acelerador para criar um problema social. E aquilo que falou, e ainda bem que falou na questão dos vistos CPLP. Os vistos CPLP nos últimos dias têm tido um efeito fantástico e maravilhoso, principalmente na lógica do multiculturalismo e que tem afetado claramente a sociedade em Portugal. Aquilo que vocês fizeram, inclusive tivemos um procedimento levantado pela União Europeia para dizer que vocês estavam a violar o espaço Schengen por suspender o visto vindo da CPLP. E, entretanto, caso saiba, e acredito que sabe, porque estava na Assembleia da República, a própria União Europeia cria uma diretiva comunitária para suspender a suspensão dos vistos CPLP. Os senhores brincaram com a imigração. Os senhores brincaram com a imigração. Os senhores colocaram o país num barril de pólvora. E não adianta depois ir distribuir cravos para a Rua do Formoso. Porque aquilo que vocês fizeram, e esta via verde hoje, é uma vergonha. Eu queria apenas deixar uma nota em relação a esta questão da imigração. E dizer o seguinte, é lamentável que todas as televisões não deem o destaque e não coloquem o destaque em cima da morte daquele jovem que foi o herói em Braga, porque se ele se chamasse Odair e fosse de uma minoria, certamente que estaríamos a atacar tudo e todos nas televisões dias e horas a fio. E aquilo que aconteceu foi um crime hediondo que deve ser denunciado por tudo o que se passou em Braga. Bruno, Montenegro diz que está a ser usada esta questão que falava agora, estes truques, como disse o João, do IRS, estão a ser usados para avançar contra Montenegro. Houve realmente aqui algum truque ou não? Nós estamos em 50 anos do fim do período revolucionário em curso e agora temos o processo de vitimização em curso de Luís Montenegro, que constantemente, todos os dias, chora na televisão a dizer isto é um ataque à minha pessoa. Vamos ver se nos enquadramos. Primeiro, corrigir essa questão do dizer o IRS foi à nossa conta. À nossa, vamos abranger quem foi. Porque sem o voto do Chega, não havia absolutamente nada disso e nós votámos aquilo que já constava no nosso programa. Nós temos claramente uma situação que é recorrente ao longo dos últimos anos e a própria Europa vive disto. Ou seja, nós penalizamos o consumo. Nós taxamos muito sobre o consumo, mas taxamos, acima de tudo, sobre a meritocracia, que é sobre o rendimento. E temos sempre um problema, porque estamos sempre a taxar o consumidor. O rendimento não é só meritocracia. Calma. Sim, sim. Estou-lhe a explicar que são várias taxas. Eu sei que vocês abrangem tantas taxas que depois ficam baralhados. A questão é que Partido Socialista, Partido Social Democrata, é sempre a lógica do arrecadar para esta máquina gigantesca do Estado.
Nós tentámos e propusemos, já no último programa eleitoral, que progressivamente caminhássemos para uma taxa única de IRS. Assim como propusemos a redução Isso é do IRC. inconstitucional. Uma questão simples. Nós temos que começar a discutir como criar riqueza e não como distribuir a riqueza. O Partido Social Democrata, apesar de ter no seu programa eleitoral também a redução do IRC, acabou por ceder para a aprovação do Orçamento de Estado, acabou por ceder a essa posição do Partido Socialista. Enquanto não permitirmos que as empresas paguem menos e que os próprios trabalhadores paguem menos do seu IRS, não vamos a lado nenhum, porque a taxa ao consumo nós temos é que permitir que lá em casa, que todos aqui tenhamos dinheiro na conta e que aplicamos o dinheiro como que queremos, não como o Partido Socialista acha que devemos ter ou continuar a pagar para o Estado. Nós temos, quando dizem o Chega defende os ricos, o Chega quer é que não existam pobres e que existam mais classe média e que a classe média se transforme em rica. É uma frase ao Love Palme. João, eu não interrompo, você sabe que eu não interrompo. E, portanto, aquilo que temos aqui claramente é que andaram a dar migalhas durante o ano anterior para chegar agora e com os acertos que fizeram a geneira. E agora, lá em casa, podem dizer os dois o que quiserem. As pessoas, quando estão a submeter o IRS, já perceberam. Quem recebia vai receber menos, quem não pagava vai pagar, e trocaram as voltas às famílias todas, com a falta de responsabilidade que tiveram ao longo deste tempo. Portanto, de uma vez por todas, ou existe aquilo que o PSD tinha prometido e que veio com o grande arauto da verdade ao início do mandato, que era um choque fiscal, ou então veio com um choquezinho que não deu para absolutamente nada. As famílias agora, e tiveram azar, porque vai em cima das eleições, vão perceber que vão receber menos, porque na realidade aquilo que foi feito foi uma atrapalhada.